História de Santa Edviges. Tanto na vida quanto na morte, devemos adorar humildemente as determinações da divina providência. Frase dita por Santa Edviges na ocasião da morte de seu marido. Os santos são exemplos de humildade e total entrega às vontades de Deus. Suas histórias trazem inspiração para a nossa vida e, ao mesmo tempo, nos fazem refletir. Mas o que uma menina rica e nobre, nascida em berço de ouro e que viveu em belos castelos, pode acrescentar à minha existência? Edviges, uma duquesa do século XIII, nos mostra que o amor ao próximo é a melhor maneira de dizer obrigado a Deus. É nossa chance de retribuir tudo aquilo que nos foi dado por Ele. Agora você irá entender por que Santa Edviges é a protetora dos pobres e endividados. Nascida em 1174 em Andernach, região da Bavária, na Alemanha, Edviges foi a oitava filha do casal Bertoldo IV e Inês de Rochlitz. Tanto seu pai quanto a mãe eram da nobreza, e Edviges já nasceu duquesa. Foi criada e educada muito bem na religiosidade, junto à sua família. Para se ter ideia, 2 irmãos se tornaram bispos. Uma irmã, abadesa, e outra, Gertrudes, foi a mãe de Santa Isabel da Hungria. Aos 6 anos de idade, Edviges foi estudar com as freiras beneditinas em um convento de Kitzingen, também na Alemanha. Aos 12 anos, como era o costume da época, foi prometida em casamento. Seu noivo, Henrique I, se tornou o Duque da Silésia, uma região que hoje inclui uma parte da Alemanha, República Tcheca e Polônia. Em seu casamento, ocorrido em 1186, entre os ilustres convidados estavam Inês, rainha da França, e Gertrudes, rainha da Hungria, ambas irmãs de Edviges. Esposa dedicada, fiel e culta, Edviges agora também é duquesa da Silésia. Emprega toda a educação religiosa que recebeu na formação dos filhos e do marido. O casal teve 7 filhos, sendo que 3 morreram ainda pequenos. Junto aos filhos, o casal assistia diariamente às missas em uma capela próxima ao castelo. Tanto quanto pôde, Edviges promoveu o amor de seu marido pela paz, o exercício do direito e do perdão. Ela e o marido Henrique fundaram inúmeros conventos e mosteiros, entre eles, em 1203, o mosteiro cisterciense de Trzebnik, perto da Breslávia. Em 1209, Edviges e o marido, em comum acordo, fazem votos de castidade perante o bispo, e assim vivem juntos por quase 30 anos em uma vida inteiramente religiosa. O duque faz a tonsura, aquele corte de cabelo redondo no topo da cabeça, como os irmãos leigos cistercienses. Desse momento em diante, Edviges passa grande parte de seu tempo na abadia de Trzebnik, onde, com a morte de seu marido em 1238, passou a residir definitivamente. Como percebemos, a religiosidade é algo muito importante na vida de Edviges. É dito que ela se submetia a jejuns diários pela conversão dos pecadores, com exceção dos domingos e dias de festas. Seu marido, porém, não via esta austeridade com bons olhos e sempre dizia à esposa para não ser tão rigorosa. Certa vez, disseram a ele que sua esposa só bebia água. Ele considera isso a causa de sua doença e fraqueza constantes. Então, sem avisar, bebe rapidamente da xícara de Edviges e sente o sabor do melhor vinho que já havia provado em toda a sua vida. O mesmo milagre acontece depois com os empregados, que por curiosidade bebem da mesma xícara e ficam espantados, pois haviam colocado água naquele recipiente. Nesta época, muitos nobres, para defenderem seus reinos, estão constantemente envolvidos em batalhas. Com a família da duquesa não foi diferente, mas podemos dizer que foi um pouco pior.
quando seus filhos estão adultos, surge uma rivalidade entre dois deles, e uma guerra causa um grande sofrimento a Edviges. Nesta batalha, o filho mais velho, Henrique II, sai vitorioso. O irmão Conrado, que foi derrotado, é atacado por uma fera que ele mesmo havia ferido e vem a falecer. Nesses tempos, Edviges tinha também acabado de perder o terceiro filho, Boleslau. Em 1238, após a morte de seu marido, ela se estabelece definitivamente na abadia de Trstebnik, onde a filha Gertrudes era abadesa, assumindo assim o hábito religioso de irmã leiga. No entanto, nunca fez votos monásticos, para que pudesse reter o direito de gastar suas receitas em instituições de caridade. Em 1241, durante a primeira invasão tátara, as freiras da abadia tiveram que fugir dos invasores. As religiosas se esconderam nas casas de suas famílias. A duquesa, junto com sua nora e filha, encontraram refúgio em um castelo. Foi quando ficou sabendo da terrível morte de seu filho Henrique II, o Piedoso, que morreu na batalha contra os tátaros. Depois que a turbulência da guerra cessou, Edviges voltou para Trstebnik. Frequentemente está a caminhar descalça, mesmo na neve do rigoroso inverno daquela região, mas cuidadosamente carregava debaixo dos braços os sapatos, na tentativa de esconder das pessoas. Como resultado desse hábito, havia grandes rachaduras em seus pés, por onde sempre escorria sangue. Como já vimos, além de se dedicar à oração e à penitência, Edviges foi, junto de seu marido, o Duque da Silésia, fundadora de mosteiros, conventos, hospitais, igrejas e escolas. Por isso que em muitas de suas imagens, a santa é retratada com uma igreja nos braços, já em outras, com uma coroa, lembrando sua nobreza. Edviges é um exemplo de amor ao próximo. Ela aprendeu um outro idioma, o polonês, para poder se comunicar com os mais humildes, os pobres e os sofredores. Uma vez, em uma das constantes visitas que fazia aos encarcerados, ficou sabendo que muitas daquelas pessoas estavam presas porque não podiam saldar suas dívidas. A piedosa mulher pagava as dívidas daqueles prisioneiros e lhes dava a liberdade. Além disso, procurava um emprego ou ocupação para que as pessoas pudessem dar uma vida digna para sua família. Por isso, Santa Edviges é lembrada como padroeira dos pobres e endividados. Em 1243, a duquesa vem a falecer, cercada de respeito universal e um culto quase religioso. Existe um relato onde é dito que foi impossível retirar de suas mãos uma pequena imagem de Nossa Senhora. Edviges assegurava na hora da morte. Anos mais tarde, quando seu corpo foi transladado, encontraram a santinha empunhada e os dedos que a seguravam estavam intactos. É sepultada na abadia de Trstebnik, hoje cidade da Polônia, onde estão suas relíquias. Foi canonizada em 1267 pelo Papa Clemente IV. Santa Edviges, padroeira dos pobres e endividados, é festejada no dia 16